Fala pessoal, estamos começando mais um Fala de Negócios, nosso terceiro episódio dessa série que vai falar sobre empreendedorismo, marketing e, evidentemente, negócios. E negócios não existem sem vendas, que é o coração, o cérebro, olha, enfim, nomeie o órgão que quiser, mas é um dos mais importantes, talvez o que vai fazer ela ficar viva, é a fase de sobrevivência da empresa, depende de venda. E nada melhor que um especialista, de um cara que se transformou, hoje dá mentorias, cursos, é uma autoridade do assunto venda. Marcelo Baratella, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar meu convite, fiquei muito honrado. Isso, o convite seu é uma ordem. Estou aqui rapidinho, né? Soldado se apresentando aqui. Meu amigo, é isso mesmo. Vendas, você pode falar o que você quiser, meu coração, pulmão, cérebro, eu já escutei de tudo, né? Mas eu falo que vendas te dá a vida que você quer para a empresa, né? É dá a vida que você quer. Então, se não tem vendas, não tem financeiro, não tem jurídico, não tem o resto, né? Então, vamos falar de um tema que eu acho que aflige todo mundo, todo empresário. Eu acho que todo empresário tem uma certa dificuldade em vendas e às vezes a gente acha que dificuldade em vendas é fazer o número. E não, é legal a gente falar o que está por trás disso para a gente fazer o número, né? Falar das causas que vão levar a gente para o resultado. Exatamente. Bom, antes de falarmos sobre esse assunto, queria que você se apresentasse para quem porventura não te conhece. Da onde veio essa autoridade em vendas? O legal é que a autoridade se constrói, né? Então a gente vai construindo a autoridade ao longo do tempo. Então eu tenho já de formado, eu formei em 99, depois eu sou filho de vendedor, né? Eu acho que é legal ressaltar isso, né? Meu pai foi vendedor da Kodak. Caramba! Da extinta e retomada Kodak, Eastman Kodak. Meu pai foi vendedor daqueles porta-a-porta mesmo, né? De pastinha na mão. Eu tive a oportunidade de frequentar a vida do meu pai como vendedor, porque na época você podia nas férias sair com meu pai vendendo. Meu pai foi representante comercial também. Hoje, até hoje, com 70 e poucos anos, 75, meu pai vende ainda. Ele sobrevive por causa de vendas. E depois eu sou engenheiro de formação, mas o engenheiro ele parte para dois hemisférios, técnico ou comercial. 90% das vezes é comercial. E eu fui ser comercial, não apertei o botão de que quero ser um vendedor, porque ninguém faz isso na vida. Ninguém fala, eu vou ser vendedor. E aí comecei, eu sou engenheiro agrônomo de formação, trabalhei no agronegócio por 15 anos como executivo. Depois trabalhei no mercado imobiliário, nada a ver, né? Mas aquela história da vontade de fazer as coisas acontecerem. Consultoria, comecei a dar aula, hoje dou aula nos MBAs da Fundace, na USP, na Dom Cabral, na FAP, lá na PUC Rio Grande do Sul, e treinamentos. E aí começaram os treinamentos corporativos, hoje foram mais de 800 empresas já que eu já treinei, e mais de 150 mil pessoas treinadas. Quer dizer, nos últimos 15 anos o que eu faço é educação para vendas. Esse é o meu negócio. E, obviamente, né, nesse meio tempo tem um monte de coisa. É o lifelong learning, você não pode parar de estudar. Nunca. Então, fiz 2 MBAs, fiz pós-graduação, fui estudar fora. Já fui vendedor fora do Brasil, durante 5 anos, numa empresa que eu trabalhei. Então, isso me dá uma bagagem muito grande também. Enfim, e eu não paro, né? Eu não paro de ser vendedor. Eu tenho uma equipe hoje própria na educação de 7 pessoas e eu tenho a Speedio, que é a minha... Depois a gente pode falar disso, que é uma investida que eu tenho, que eu sou sócio também, trabalho dentro da empresa. Lá a gente tem 65 vendedores. Quer dizer, então, eu já tive 250 corretores abaixo de mim. Então, eu entendo bastante dos problemas hoje que estão acontecendo nas empresas de todos os portes, pequenas, médias ou grandes, quando o tema é vendas. E é disso que a gente pode falar aqui também. Que história genial, né? Poxa, 150 mil pessoas. Quando eu falo 150 mil pessoas, parece aqueles... Mas é isso mesmo? O que acontece? São 15 anos fazendo isso. Eu treino por dia 50 a 100 pessoas. No online e no presencial. E aí dá muito mais do que isso. O impacto que isso gera, dá muito mais do que isso. Na economia, no giro do dinheiro, né? Porque, poxa, não tenha dúvida que isso aí... Você quer ver? Eu tenho um livro que é o GPS das Vendas, que eu lancei antes da pandemia. Ele já bateu 10 mil exemplares vendidos. É best-seller, explodiu. E eu vendo 1 a 1. Eu vendo na Amazon? Vendo, mas 10% da venda é na Amazon. 1 a 1. Porque eu vendo para cada empresa que eu treino. Né? É até É um upsell ali, né? Com certeza. E a gente já traz até o livro junto, né? Isso é a prova máxima de que eu estou realmente... E nessa experiência toda aí de anos, né, treinando pessoas, empresas, qual é
a maior fragilidade das empresas que têm dificuldade de vender ou não consegue escalar as vendas? O que você identificou de maior gargalo nesses departamentos? É uma coisa muito legal essa pergunta, porque onde eu consegui essa informação foi baseado no meu aprendizado contínuo com essas empresas e também eu fiz uma grande pesquisa. Em 2010, eu também fui sócio, não fui o fundador, eu fui o terceiro sócio do CRM Funil de Vendas. E lá a gente começou do zero e chegamos a aproximadamente 5 mil usuários em venda recorrente. E lá a gente fez uma pesquisa naquela época e perguntamos para os donos das empresas que eram nossos clientes e para os gestores dessas empresas o que te fragilizava em vendas, qual era a tua dor? Até porque eu brinco que vendedor vende dor, né? E eles disseram o seguinte, foram 4 pilares, tá? Então eu quero que se você estiver nos ouvindo agora, anota esses 4 pilares, porque a partir deles isso pode te ajudar muito, principalmente se você é empresário, gestor comercial. O primeiro deles é a falta de processo. Processo é uma coisa que se você não mexe nele todos os dias, ele pode ficar desorganizado ou burocrático. E muitas vezes ele está burocrático, o teu vendedor fala e você não quer ouvir. Porque você acha que isso é preguiça do vendedor. A gente tem que tomar cuidado. Hoje a gente tem como automatizar mais ou semi-automatizar processos. E melhorar. Processo, como é que você tem que fazer? Você tem que escrever. É desde o processo de eu me preparar, me planejar, prospectar, abordar, fazer um levantamento de necessidade do cliente, fazer uma proposta de valor, uma negociação, um fechamento, um pós-venda. Todo esse ciclo, ele precisa ser desenhado, precisa ser escrito. E as pessoas não têm paciência de escrever o processo que vai te fazer ficar mais rico. Corrigir um monte de coisa, economizar recursos. E às vezes a gente não tem esse tempo. E aí isso aflige muito. Então, vamos lá, processo é um. Segundo é gestão dos números, gestão dos indicadores. Se você não mede, você não gerencia. Se você não gerencia, você não evolui. Isso é fato. Eu brinco que você pega o dedo indicador e indica a dor, mostra a ponta onde está doendo. E o CRM, por exemplo, que tem que ser a vida de um vendedor de uma empresa, ele muitas vezes é um assunto super desgastante. Um BI dentro de uma empresa, um Business Intelligence, ele é desgastante. Por quê? Porque o ser humano que está por trás dele não quer alimentar. O vendedor, que é a base, que está lá na frente, enxergando o mercado, não quer alimentar, porque ele acha que isso atrapalha ele, faz ele perder tempo. Isso é em função da má gestão. Porque o CRM não é do vendedor, o CRM é da empresa. Então quem quer a informação não é o vendedor, é a empresa. Então o vendedor vai embora, esse dado é dele, da empresa, não do vendedor. E hoje onde está o CRM do vendedor? No WhatsApp. E aí ele vai embora, ele leva o WhatsApp e leva toda a carteira dele junto. Isso é péssimo. Terceira dor é a produtividade. A tua equipe precisa produzir mais atividades. Então se você tem um time onde você está orientado para a causa, que é a atividade da pessoa, porque hoje a gente tem um monte de funcionário, um monte de colaborador que precisam fazer coisas. Será que essas atividades estão bem direcionadas? Será que a gente está usando bem o tempo da pessoa? Tem gente que faz trabalhos burocráticos e operacionais no lugar de vendas. Por que a gente não deixa isso para alguém? Ah, não, mas o vendedor tem que fazer tudo. Não tem, não. O vendedor tem que fazer coisas que vão levar a empresa para faturamento. Aí eu vejo muita empresa que faz o vendedor trabalhar a questão da inadimplência. Eu falei, gente, isso não é trabalho do vendedor. O vendedor ele tem que dar recados para a equipe financeira. Ele pode ir lá dar um recadinho, ele pode avisar alguma coisa, mas ele não tem que trabalhar com isso. Ele tem que fazer venda, ele tem que negociar, ele tem que fazer follow-up, ele tem que fazer prospecção, ele tem que estar fazendo o que o vendedor precisa fazer. Só que aí a gente quer usar a mesma pessoa para fazer outras operações e a gente acaba limitando. E o quarto, então vamos lá, processos, indicadores, produtividade e o último, previsibilidade do negócio. Todo negócio tem que ser previsível. E vendas é a única coisa que permite ser previsível é vendas. Maratala, como que eu vou ser previsível? Eu não sei quantos negócios eu vou fechar no mês. Só que as estatísticas do teu negócio mostram quantos você pode fechar e quantos você pode perder. Então eu vou dar um recado muito especial para todo mundo. Pare de querer anotar o quanto você quer ganhar e comece a anotar o quanto você vai deixar de ganhar. Porque isso vai te ajudar muito a você entender o quantos nãos eu tomo para os sims que eu levo. Isso é muito importante em vendas. E a gente só quer olhar os sims que a gente leva. E a gente compara o vendedor aos fechamentos e não ao que ele está fazendo e realizando. Então assim, se eu te falei essas 4 coisas, já tem uma aula de MBA aqui, né? Eu ia falar exatamente isso. Você conseguiu resumir
né, o que uma faculdade, um MBA, um curso pode ser. Resumiu, claro que tem muitas áreas. Tem milhões de coisas para fazer aqui, mas tem muitas áreas aí dentro de cada coisa que você falou aí, mas é exatamente isso. É isso. Isso passa por conhecimento, por buscar conhecimento específico em cada uma delas, em CRM, por exemplo, né, em como prospectar, qual a melhor abordagem, em copyright, né, em contratar pessoas de repente para fazer processos burocráticos, para entender se está claro para aquele vendedor qual é o objetivo real dele, né? Então, a maioria dos erros aí, de forma geral, das empresas é esse, né? Não ter o conhecimento suficiente para tocar um departamento comercial, né? E dar foco nisso. Às vezes dá um passinho para trás, às vezes fazer um investimento, né, nas pessoas. Sim. Né? Será que essa pessoa gosta mesmo de vender? Ela não está lá pelo salário? Isso é muito difícil. Aliás, essa é uma pergunta que eu te fazia, né? Uma das maiores dificuldades, apesar, é um contrassenso, apesar de ser a profissão que mais dá dinheiro no mundo, é vendedor. Se eu estiver errado, você me corrige. É a que você pode pagar dinheiro. Não existe outra. Talvez seja mais difícil de contratar. É difícil contratar vendedor. Então é estranho, né? Por quê? Por que é difícil contratar vendedor? Porque o vendedor, gente, vamos desmistificar algumas coisas aqui. O vendedor não nasce pronto. Ah, vendedor é dom. Não é. Não é. E se quiser discutir isso comigo, a gente discute, vocês vão perder essa discussão. Porque isso é uma coisa que eu entendo, é disso. Por que não é? Por que vender não é dom? É que as pessoas confundem as coisas. Elas acham que o cara é eloquente, o cara fala bem, o cara tem contatos, e ele acha que isso é ser vendedor. Isso é uma parte, isso é um soft skill, isso é uma habilidade que a gente tem. Só que se o cara não souber usar essa habilidade dentro de um processo, de um método, ferra tudo. Então o que acontece? Se a gente entender que vendas é uma coisa extremamente profissional, é uma área profissional, a gente começa a tratar isso de uma forma diferente. E a gente busca vendedor assim, todo dia no meu WhatsApp, ou todo dia eu recebo um e-mail falando assim, Baratella, eu preciso de um vendedor. Preciso de um cara bom, preciso de um cara pronto. Eu falo assim, não tem. Hoje, o melhor vendedor que a gente tem que contratar é o que a gente tem que formar. Para a gente formar, demora. Então a gente não tem paciência. Mas e se a gente montar? O gestor precisa montar um RH que forme pessoas. Que não dependa de ninguém. Tudo que você depende de alguém na tua empresa, você está ferrado. Então a gente tem que tentar buscar tudo. Então assim, não é fácil formar pessoas. Mas vamos lá, vou dar um exemplo. Na minha equipe, eu tenho uma pessoa que ela começa como estagiário. Na hora que eu olho para essa pessoa, eu falo assim, dá para transformar ela num vendedor? Senão eu não contrato ela como estagiário. Eu já faço um caminho. Você gostaria de ser vendedor? Não, no vendedor não é minha praia. Tá bom, eu posso desviar ela para outra área. Beleza. Mas tem que ter uma ambição, né? Tem que ter uma ambição. Empresa, né? O SDR lá, o famoso filtrador de leads que vai passar uma passagem de bastão lá para os meus vendedores. Esse cara eu quero que ele se torne vendedor. Porque a vocação de quem filtra vendas é uma das coisas mais importantes. E isso, ele já é um vendedor. Só que eu preciso treinar ele. E muita gente coloca essa pessoa como uma pessoa de baixa qualificação, que é o cara que vai receber os seus primeiros contatos. Ele pode estar destruindo o teu processo de atrair clientes bons. Então, assim, vender. Primeiro, eu acho que você tem que formar. Nós temos que formar, criar um processo de formação. Em paralelo, anota essa dica, contrate vendedor 24 horas por dia. Ah, eu não preciso. Coloca uma plaquinha em algum lugar, coloca um negócio no LinkedIn, contrata sempre. Por quê? Porque a gente quer contratar vendedor quando a gente precisa. E o que acontece? Você está desesperado, você precisa ir rápido, você vai trazendo pessoas, e o erro comum é assim, o cara fala assim, esse cara já trabalhou nesse mercado aqui, você tem agência, né? Fala, não, esse cara já vendeu para agência, esse cara já entende. Não necessariamente é o... Não necessariamente aquele cara é bom para você. Peraí, quanto tempo ele ficou no último lugar que ele passou? O que ele quer aqui? Qual é a ambição dele? Contrate as pessoas, pessoal, pelo lado comportamental também. Entenda, gaste um pouco mais de tempo entendendo como é que é o perfil dessa pessoa. E não olhando para o currículo que está escrito ali. Esse é só um pedacinho da contratação. É só para você selecionar com quem você vai falar. O mais importante é entender o quanto essa pessoa tem comprometimento com as coisas. Né? Só para você ter uma ideia, o famoso chá das vendas, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. 60% do processo de contratação tem que ser nas atitudes. E não no conhecimento e na habilidade. Porque a habilidade... Para o vendedor. Por quê? Porque para a habilidade é o treino. Eu não tenho um processo de treinar as pessoas. Você vai se dar mal. Porque se você não treina, você tem vários negócios aqui. Se você não treina as pessoas incessantemente, ela não vai alcançar um bom atendimento.
ela não vai alcançar um bom retorno. Ela precisa, porque as pessoas precisam de muita repetição. Anote isso, gente. É a repetição que faz a qualidade. Só que se você repete a pessoa num processo horroroso, você está ensinando ela a ter qualidade numa coisa ruim. Ah, mas eu treino, tá, mas teu processo é bom. Não sei se é bom. Então eu preciso rever o processo. E o processo, como eu falei no começo, você tem que ficar o tempo todo trabalhando nele, melhorando ele. Eu nunca... É só escrever uma frase assim, ó. Eu nunca estou satisfeito com o meu processo. Nunca estarei. Sempre estarei incansável. Então você montou um processo perfeito, tá dando sempre certo. Sempre dá pra melhorar, né? Você fala assim, sempre cara, dá pra melhorar. Quer ver? Sempre dá. Tem um vídeo que eu vi esses dias dos caras trocando pneu na Fórmula 1 agora, recentemente. Eu sou da época do Ayrton Senna, que trocava pneu em 94 a 8 segundos. 4 pneus. Os caras da Red Bull estão trocando pneu a 1,86. Incrível, né? 1 segundo e 86. Você fala, como? Se você pegar a evolução da troca de pneus, é simples. Tem a ver com o processo, tem a ver com tecnologia, tem a ver com o modelo de como eles fazem e as pessoas que estão sendo treinadas ali. Hoje os caras, eu estava olhando em detalhes o processo, as ferramentas estão em gravidade zero na mão do cara. O pneu é imantado, tem uma porca só, são 40 pessoas, você tinha 8. Quer dizer, para cada vez você... Quer dizer, esse é um processo que precisa de mais gente, não precisa de menos gente. Quem acha que não dá pra melhorar, tá errado. Sempre dá. Sempre. Você não saiba ainda como, né? Também tem que ter muito estudo, tecnologia, de repente você não tem nem a competência, mas alguém tem. Exato. Alguém tem. Exatamente. Quem tem limite é o município, né? Exatamente. Não tem como fazer isso. Exatamente. Agora, o Baratella, o que um bom processo precisa ter? Como que você cria um processo comercial? Você parte do zero, você já tem que seguir um plano, porque cada negócio é um negócio, cada negócio vende determinada coisa. Né? Tem serviço, tem produto, Sim. Tem vendedores de roupa feminina, tem vendedor de agência, de serviço de marketing. Cara, isso é difícil. Como que você, mesmo sendo evidentemente essa autoridade no assunto, mas você não conhece 100% de todos os negócios do mundo, né? Como que você cria, como é que a gente cria, né, esse processo especificamente para cada negócio que também, além de ter produtos diferentes, tem público-alvo diferente? Isso aí. Como que você cria isso? A primeira coisa que a gente faz é o negócio... Nós estamos falando de um negócio que já existe, certo? Certo. Tá. Então a gente vai chegar na empresa e nós vamos fazer um diagnóstico de como é que é hoje. Então eu vou pegar a jornada de venda. Então a gente pega a jornada de venda, desde o ponto zero até o cara entregar o que ele está entregando e recebendo. Muitas das vezes nem existe uma jornada... Não, mas na hora que chega lá, você vê que não tem mesmo. Tem o cara explica como é que é. Eu falei, mas onde é que tá isso? Não. É na voz mesmo. Tá na minha cabeça. Tá. Aí a segunda coisa que a gente tem que fazer é pegar a jornada de compra. E de trás para frente. Quando eu pego a jornada de venda e a jornada de compra, eu tenho que juntar essas duas coisas e verificar se elas estão intercalando, se elas estão encaixando. Tem que ter o encaixe. Como que a gente vê se tem encaixe? A gente vai ver o ciclo dessa história toda. E a gente vai ver a história daqui. Porque quando você olha daqui pra cá, eu tô falando, mas as pessoas não estão vendo, né? Quando você olha do final pro começo, tem um troço em vendas importante que chama empatia. É eu entender como se eu fosse cliente dessa empresa, como que eu compraria. Como eu escolheria. Exatamente. Se colocar no lugar. Se colocar no lugar. O comportamento do consumidor. Entender muito o comportamento dele. É uma coisa batida, é uma coisa que a gente já fala há séculos. Só que será que estamos fazendo isso na prática? E detalhe, né? Aí eu tenho perfis de clientes. Às vezes é tão óbvio que a pessoa às vezes... é óbvio isso aí. Não, é óbvio, precisa ser dito e precisa ser pensado. O cara que compra pizza lá no Botafogo não é o cara que compra pizza que vem aqui no Express pegar. Não é o cara que compra do iFood. E não é o cara que come aqui. E não é o cara que come na festinha do filho. Eu tô falando de alguns negócios que eu sei que você tem, imagina. Sim. Quando eu falo pizza, né? Cada coisa... Aí você fala, não, mas é assim mesmo, o povo é assim. Não, peraí. Qual é a classe social do seu público? Muda. A partir desse princípio. Já muda também, o comportamento muda. Né? Então, assim, temos que primeiro conhecer bem. Outra coisa que eu tenho que conhecer bastante, o processo do concorrente. Dos que mais me incomodam. Dos que eu admiro. O que ele tá fazendo de bom que eu posso me inspirar Isso! também, né? Me inspirar. Do que ele tá fazendo de ruim que eu não quero nem me meter nisso, não quero fazer essas besteiras. Então, assim, o processo se desencadeia, ele começa a se desencadear assim. Então, dá muito trabalho fazer um processo. E aí, depois de tudo isso, a gente vai começar a escrever. A gente chama isso em vendas de playbook. É o livro das regras. Como é que é um playbook? Playbook, imagina que se for...
O playbook das antigas seria um fichário. Eu abro o fichário, encaixo uma folha, não tá legal, a gente tira aquela folha e coloca outra no lugar. Né? E hoje dá para fazer isso digitalmente. Aí isso eu desenho esse playbook. Esse playbook é o livro das regras. Tem que jogar o jogo com aquela regra. Então não adianta o teu vendedor querer inventar coisa. Mas ele tem que ser humano, ele tem que usar o estilo dele. E o bom senso, né? Porque muitas das vezes, durante um processo de venda, você vê uma fragilidade no seu processo. E aí, exato. Poxa, eu tomei uma decisão de mudar o meu processo por conta de uma fragilidade, mas eu vou mudar o meu processo a partir de agora. Porque aí senão entra aquela velha história assim, não é que é assim mesmo, ordens são ordens. Não é isso? Mas não é que é assim, o patrão fala que é assim, não dá pra... E aí eu odeio essa frase, não dá pra fazer. Infelizmente eu não posso. A gente tem que ser uma empresa que não pode ter essa frase, infelizmente eu não posso. Vai acontecer? Vai acontecer. Prontos, né, os argumentos, os contra-argumentos para acabar com as objeções do cliente. Não falar que não posso fazer e pronto. Né? Vamos pegar um exemplo. O cara tá servindo a pizza. Vamos pegar um negócio de pizza, teu, vai. O cara tá servindo a pizza e fala assim, pode colocar borda com outro sabor que não tem aqui? Em vez do cara falar assim, não pode, só os que tem aqui. Eu falo assim, peraí que eu vou checar para ver se isso é possível fazer. Chega na cozinha e fala assim, pô, tem um cara aí que tá criando um negócio muito louco aqui. Que é um negócio assim, tem. Cara, nós vamos fazer, não anuncia para ninguém, mas vamos deixar esse cara feliz e depois nós vamos trazer para dentro por que esse cara quis isso. Pergunta para ele o que ele quis. Não dá para fazer. Aí você usa o não dá para fazer. Mas olha, eu vou te dar um exemplo claríssimo do que aconteceu aqui na Fala Guasta. Isso mudou a história da pizzaria. Nós queremos uma outra empresa por causa de uma pessoa que me pediu uma outra empresa dentro da Fala Guasta. Já tem inclusive um Instagram exclusivo disso, que é a questão de buffet infantil. No ano passado, em janeiro, um ano e meio atrás, a gente teve uma colônia de férias. Foi uma ideia minha para que as mães deixassem os filhos aqui nas férias durante a tarde. Um período ocioso aqui do meu ambiente. E uma das mães me chamou e falou, olha, eu quero fazer a festa de aniversário do meu filho aqui durante a colônia de férias. Eu vou trazer a mesa decorada e eu vou pagar. Vou trazer o bolo, vou trazer os salgadinhos e eu vou pagar para cada convidado o valor da colônia de férias, que era tipo, sei lá, R$70 por criança. E eu falei, ela perguntou, pode? Eu falei, poxa, pode, bacana demais, né? E tal, e beleza. E aí ela fez, eu vim aqui no dia, eu tava aqui, aí eu vi lá a mesa decorada, as crianças se divertindo, eu tive que saber por que eu não ofereci para ela isso aí antes. Exato. Né? E aí, a partir daquele momento, eu me profissionalizei nesse sentido. E hoje nós temos mais de 70 temas de criança. Nós fazemos festa aqui quase todo dia. Tem dia que tem 3 festas. Hoje é um faturamento absurdo. Hoje eu tenho 2 pessoas só para o departamento comercial de venda de festa. E outra, quanta indicação. Ter mais emprego, ter mais gente aqui. Mais alegria para as crianças. As crianças querem fazer aniversário aqui. Indicação. Eu criei uma empresa dentro de uma empresa por causa disso. E o detalhe maior, isso aqui, antes de ser uma pizzaria, era um buffet infantil. Então foi uma visão que eu não tive. E outras coisas que nós estamos vendo, não pode, não pode. Isso. Tem muita coisa que eu estou pensando por conta de... O que a gente pode tirar de lição disso? Que a gente tem que ter escutatória. E parar de arrogância corporativa. A arrogância corporativa é quando assim, cara, você quer dar aula pro meu negócio? Você quer me ensinar a ganhar dinheiro? Você quer me falar como é que eu faço? Você tá querendo demais. Pô, o povo tá querendo demais. Agora o cara quer meter uma festa infantil no meio da colônia. E aí, peraí. O que essa pessoa fez? Quem manda sou eu. Exato. Olha o que essa pessoa acabou de fazer. Olha o que ela acabou de falar pra mim. Ela me deu um presente. Então a gente tem que ter essa escutatória. E a gente já tem um ranço. Muitas vezes tem gente que tem ranço de cliente. Né? Então, cuidado. Ele é que paga as tuas contas. Acho que esse é um bom recado aí. É verdade. Bom isso, muito legal. Não é muito interessante. E outras coisas, né, que eu fui aprendendo. Eu acho que, sendo bem sincera para você, Marcelo, eu acho que eu montei empresas, tenho certeza, eu montei empresas sem nunca ter feito um curso para ser dono de empresa, né? Uma administração, qualquer curso técnico, teórico para ser dono de empresa. Mas pela capacidade que eu tenho de observação. Então eu montei uma pizzaria, hoje tem 4 unidades, sem nunca fiz agora, recentemente, que já mudou minha cabeça. Eu achava que eu era um bom empresário, hein? Mas, cara, eu descobri que eu posso ser e devo ser extraordinário, fora da curva, por conta de conhecimento que eu adquiri. É isso aí. Então, cara, para venda também, eu sei tudo, não sabe. Dá para melhorar. Dá. A gente não sabe o que a gente não sabe, então, vamos tentar descobrir. Agora, por exemplo, a gente pega, mas tá vendendo muito, agora tá tendo demanda, tal. Peraí. Agora eu vou olhar e vou montar um plano de indicação consistente para esse negócio. Né? Como que eu posso montar agora? Como eu posso quintuplicar a expansão dos aniversários? Mas eu não tenho mais agenda. Aí a pessoa já começa a travar. Peraí, assim,
Então, pode ser que precise de um outro espaço desse. Exatamente. É o que nós Para ter agenda. Você vai acabar tendo um outro espaço, né? Você começa a criar outras ideias. Aumenta o preço também, Aumenta né? o preço, Lógico. aumenta o ticket, não tem. Eu não quero aumentar outro. Aumenta o ticket. Eu não quero aumentar o preço, aumenta o ticket, né? Eu comecei com minha palestra, comecei com R$500. Minha primeira palestra foi R$500, porque eu não era palestrante. Aí eu dava aula, você faz palestra? Hoje o meu ticket médio é 18, 20. E aí eu lembro que quando a gente foi aumentando os tickets, a gente sempre tem medo, né? A gente tem que falar assim, como é que aumenta o ticket médio do meu negócio? Tendo muito mais gente na boca do teu funil. Cara, é isso que eu penso. Nesses dias um cliente meu, evidentemente que eu não vou falar o nome, a gente começou a fazer tráfego, marketing digital para eles. Depois eu vou mandar esse vídeo para ele ver, não tem problema nenhum, mas é chato falar aqui, né? Uhum. Não é nem de Ribeirão Preto. E a gente começou a vender bastante, eles tiveram que investir em equipamento, enfim. E demos muito retorno para eles. E agora eles não estão conseguindo atender a demanda que eles estão tendo. Google, enfim. E agora eles estão querendo cortar a agência, e praticamente cortaram o tráfego, a agência não, o tráfego pago, nós estamos fazendo outras coisas, para não vir mais cliente. Porque não tem capacidade, e não pode parecer aumentar o preço, enfim, eu não tenho 100% do conhecimento, isso é bom destacar, do cliente, eu não participei muito efetivamente desse negócio, mas o fato é esse, a Luana está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, né, que acompanhou esse processo. O que você tem para falar para esse cliente? Eu acho que isso... Não dá para aumentar o preço? Claro que você tem que ele tem duas opções na vida. Não me convenceu. Assim, ele tá dizendo o seguinte, eu sou limitado, eu quero me limitar. Perfeito. Tá tudo bem. Direito dele. É o direito dele. Eu não quero crescer. Eu não quero arrumar mais negócio. Agora, ele tem que entender o seguinte, a partir daquele momento que ele não decidiu crescer, da onde vai? É ladeira abaixo. Porque se você não quer crescer, um dia bate e não vai ficar assim a vida inteira. Isso é certeza. Então ele tem que ter essa consciência. Porque é cíclico. Hoje você tá bombando aqui, amanhã vem um outro. Por exemplo, você tava e não existia você. Você tá tomando espaço de muita gente. Com certeza. E muita gente fala assim, pô, mas o cara faz isso, o cara faz aquilo. Por que você não fez? Você tem a mesma oportunidade. E um dia alguém vai chegar um cara melhor que você. Vai chegar um inovação sempre. É aquele negócio, né? Estilo Disney, né? A gente tem que inaugurar todo dia. Né? Porque... É isso. Então, assim, ele tem essa opção. A outra é, cara, fatura mais. Quero que você fature muito mais. Vamos aumentar em 30% de ticket médio. Mas se eu fizer isso, o cliente vai embora. Peraí. É um medo que você não pode ter, né? Se você tá tendo esse medo é que você tá precisando montar um processo de prospecção mais pesado, mais forte, mais robusto, né? E eu saindo agora, né? Eu tô fazendo essa mentoria nova aí que eu não tinha esse ticket de 15 mil, que é uma mentoria que o cara vai ficar lá 6 meses de acompanhamento. Eu tenho que entregar valor. Qual é o valor que eu vou entregar? Eu tenho que colocar peças onde... E para quem eu vou entregar? Eu tô mudando meu perfil do meu cliente. Tô mudando completamente. Eu quero um cara que é um empresário, que a própria empresa vai pagar esse desenvolvimento dele. A própria empresa vai pagar o desenvolvimento do gestor. Eu não quero que saia do bolso dele. Eu tô saindo de um negócio onde a pessoa paga do bolso dela, do cartão dela, e agora a empresa vai pagar aquilo. Isso muda o jogo. Agora, quantas empresas eu tenho? Por exemplo, na Speedio, né, que é a nossa plataforma B2B de leads para prospecção, a gente tem 1% do mercado. 1% do mercado mapeado. E a gente começou democratizando, fazendo um ticket médio menor. Porque os nossos concorrentes são um ticket médio gigantesco, que eles não conseguem voltar. Olha a dificuldade. Eles não conseguem trazer o ticket médio para baixo fazendo a mesma coisa. Porque é uma ofensa para o cliente dele. Fala, olha, eu até consigo agora. Né? Você ficou 15 anos comigo pagando caro, mas eu sei fazer bem baratinho para você. Pô, sacanagem, eu vou embora. Então, ele tem que tomar essa atitude. Tem que tomar uma decisão. Quer ficar no mesmo lugar? Comece a substituir os clientes que você tem hoje. Vai substituindo devagarzinho, não precisa fazer isso com força, vai fazer devagarzinho. Porque se ele tá lotado, é muito bom, cara. Você tá lotado, você não tem aquele medo, né, de quebrar rápido. Agora, a gente tem que entender uma coisa em vendas, que isso é muito sério. O ciclo bom da venda, ele demora para acabar. Mas o ciclo ruim também demora. Então, quando eu tô mal em vendas, eu não faço assim, ó. Eu não cresço rápido. Eu não vou para cima de uma vez. Vai ter um ciclo, vai doer bastante para você chegar lá. Então, para que chegar no ciclo ruim? Para que esperar esse dia? A maioria das empresas hoje procura a agência quando está lá embaixo. É isso. De forma geral. E aí acha que uma agência de marketing vai ser a salvação do negócio. E aí, um dos grandes motivos de perda de clientes, não só da minha agência, mas de todas as agências, é essa falta de maturidade empresarial, não só comercial, né, mas
principalmente o comercial, porque isso comercial é uma coisa, marketing é outra, da empresa. Porque acha que uma agência é capaz de tudo. Por isso que hoje a gente está selecionando clientes que têm um bom perfil e têm uma maturidade comercial e empresarial. Perfeito. De entender que não é só o tráfego que você põe lá e que você vai ter. Você tem que ter um bom produto, um bom atendimento, saber vender, saber me dar as cartas para eu jogar na mesa, boas cartas. Né? As empresas às vezes não sabem o que ele... E aí é o que eu falo, também faz parte do trabalho da agência entender. Sabe o que eu falo? Falo que a primeira reunião nossa da agência, a gente tem que ser treinado pela empresa como se fosse os vendedores. A gente precisa entender o negócio do cara. E às vezes, muitas vezes, nem ele sabe o que ele tem de maior poder. Maior poder de venda. Cara, isso é muito importante. Você vê isso nas empresas também? Muito. Eu vejo que, assim, eu imploro para as empresas para que o vendedor... Porque vamos parar para pensar, você tem clientes teus que são verdadeiros advogados teus, que te adoram, são parceiros teus. Putz, você fala, eu queria ter vários caras desses. Isso é até uma forma de você analisar qual é o perfil do cliente que você quer. Né? E muitas das vezes, esse cliente pode... eu chegar para o meu vendedor e falar assim, eu quero vender para esse segmento específico aqui, eu quero ser muito forte nesse segmento. Agora eu preciso entender como que funciona esse segmento. Pega um teu vendedor, já que você vai... E bota ele como um cara focado e nichado para 3, 4 nichos que você quer. E faz esse cara ser treinado lá dentro. Eu posso deixar o meu cliente, você que me adora, posso deixar meu vendedor aqui uns 30 dias com você? Mas eu quero que ele passe tipo um estagiário aqui, eu quero que ele entenda tudo. Você já pensou como esse cara sai? Esse cara sai diferente de qualquer um. Ah, mas puta, 30 dias, Baratella. Cara, é um processo. E esse cara vai sair melhor que qualquer um que fica 180 dias lá sem entender o negócio. Exatamente. Por isso que hoje nós, como dono de agência e dono de restaurante, temos hoje uma habilidade muito grande de vender o serviço de marketing para restaurantes. Porque eu sou dono do negócio, hoje eu entendo. Mas não tem a menor dúvida. Então assim, se eu sentar numa mesa com um dono de restaurante, cara... Você mostra o seu case de sucesso. Exato. E ele estiver precisando de marketing, desse tipo de coisa, não tem como ele não fechar comigo. Desde que eu veja que ele tem um potencial. Porque tem muita gente também que tem restaurante, tem negócio... Puta, não tem um bom produto, o cara sabe, tá... Aí eu falo, pô, aí eu vou falar assim, posso ser a melhor agência do mundo, mas eu não vou conseguir te dar resultado, porque sem produto, amigão, é difícil. É difícil. O vendedor, ele precisa... Principalmente, não, porque tem muita gente que quer vender, claro. É bom, mas cara, você não tem produto. E aí é o seguinte, entra a história do vendedor. Protetor solar na Antártida, claro. Quer vender e aí entra uma coisa muito legal. No deserto? Não dá. Entra um negócio muito legal na venda consultiva, que isso é uma venda consultiva, né? A agência é uma venda consultiva, você vai ter que entender o processo, não é vender, né, pão na padaria. Mas o vendedor precisa ter coerência para conversar com o cliente. O que é ter coerência? É dominar o que ele faz e chegar e ser um consultor mesmo. E de falar assim, olha, nós estamos percebendo que você tem uma falha aqui. Nós estamos percebendo que dessa forma aqui não consegue fazer, mas dessa forma dá. É o vendedor falando assim, ó, eu não vou te vender esse mais caro. Mas você pode pegar esse aqui primeiro, ó. Você fala, pô, que legal. Mas não é legal vender o mais caro? Mas e se eu tenho uma coerência em explicar para o meu cliente? Não precisa disso, não. Faz esse aqui que te atende. Ele fala assim, pô, que legal. Esse cara não me vendeu. Esse cara me ajudou a comprar. Então, para vender pizza serve para qualquer coisa. O cara fala assim, eu quero pizza de tal coisa. Tipo, por que ele pede essa pizza? Será que ele pede porque todo mundo pede? E se ele fala assim, você conhece a pizza que a gente faz que nenhum lugar tem? Só tem aqui? O cara já tá a curiosidade do cara. Fala, não, qual? E a pizza mais cara, é a mais cara. É a mais cara. Fala assim, olha, eu não sei se você gosta de todos os sabores, mas você precisaria pelo menos testar, provar. Mas você sabe o que aconteceu aqui uma vez? No rodízio? Foi muito legal isso. Porque eu também acho que sou um vendedor. Né? Aliás, acho não, você tenho certeza, é. Né? Você é. Tenho certeza. E aí, começamos nos dias do começo do rodízio de pizza. E o rodízio de pizza também é uma venda. O cumim que pega a pizza e leva para o cliente é uma venda. E eu vou te provar, falei para ele. Ele veio aqui, soltamos uma pizza de linguiça com queijo mineiro para ele. Ele voltou com a pizza inteira no... ninguém pegou. Ninguém pegou. Voltou com a pizza inteira. E aí eu falei, cara, como que ninguém pegou essa pizza? Ah, não sei, ninguém quis. Então, deixa comigo. Aí eu peguei a pizza e fui servir. Aí eu falei, pessoal, boa noite. Linguiça artesanal de São João da Boa Vista com queijo mineiro da Canastra. Alguém aceita? Pronto. Mas todo mundo pegou. Voltou sem. Voltou sem. Por quê? Porque, era uma pizza de linguiça artesanal de São João da Boa Vista. O cara às vezes não sabe nem o que tem São João da Boa Vista. Vai falar, puta, artesanal de São João da Boa Vista deve ser bom.
Exato, é diferente, eu nunca comi, quero experimentar. Agora, os caras falam, pizza de linguiça com queijo. Acabou. É que nem aqui agora teve uma situação aqui que um garçom falou pra mim, poxa, tem um comensal que estava servindo o seu fettuccine artesanal, molho bolonhesa com macarrão aceito. Mas ninguém pegou o macarrão, cara. Agora, você fettuccine artesanal. Então, assim, é um detalhe muito importante. E isso pra mim é uma venda, cara, porque quanto mais o cliente pega o que passa na mesa, pra mim é melhor. Ele vai embora, com todo respeito aos clientes, porque quem é dono de restaurante vai entender. Ele vai embora mais rápido, né? Dá o giro de mesa que é importante, né? Então, eu não tô mandando mas você ninguém fez embora. uma coisa... Mas é importante. Você está falando uma coisa... Mas você tá falando uma coisa muito importante, que é o olho do dono também. Isso não pode deixar. E o olho do dono pode ser o olho do gestor, né? Um gestor com... E todo o vendedor tem que ter... É difícil isso nas pessoas. É muito processo, né? Ele ter o olhar do dono, né? Mas vou pegar um que deu errado esses dias em alimentação, que é surreal, né? Aí essa historinha aqui vai fazer a gente pensar assim, o quanto de negócio a gente não perde. Quanto de dinheiro não derrubam na mesa do outro, não do meu. Eu voltei de férias agora, nós estamos falando, foi começo do ano, e tava voltando de férias com a minha família, tava na Dom Pedro, voltando, tava em Angra dos Reis, voltando, tava cansado, todo mundo cansado, vamos parar pra comer? Vamos parar pra comer. E aí nós fomos numa rede bem famosa, aliás, muito boa, qualidade excelente, tem vários lugares, também não vou falar o nome. Essa é com F? Não, essa é maravilhosa, mas não era ela não. Não era não. Não, foi em Campinas, você não tá em Campinas, né? Não, tem na Dom Pedro, né? Depois você me fala aqui. Mas depois eu te falo em off. Eu sou um cara curioso. Mas essa eu não vou falar aqui não. Apesar que eu mando a história para as empresas. Eu vou no Instagram da empresa e mando. Você é um cliente. Eu falo assim, ó, mandei isso aqui para ajudar. Não para criticar, mandei no direct. Justo. É o que a empresa, sabe? É o que o cliente, aliás, você não ia gostar. A gente não vai acertar assim. Se eu errar, se alguma coisa acontecer com o teu negócio errar, eu vou mandar para você. Tá certo. Direct da empresa. É entendeu? É o que eu faço. Isso. Agora te conhecer, eu te mando no WhatsApp. Aí, o cara, escuta essa. Aí eu cheguei lá e eu gosto de uma massa. Italiano, baratela, né? Pizza, massa, eu adoro. E a gente chegou e eu pedi eles agora têm cardápio de massa. Vou dar uma dica aí, os caras têm cardápio de massa agora. Já dá pra... Né? E eu falei, vocês têm massa agora? Porque se tudo de vocês é bom, imagina a massa. E aí eu pedi uma massa. E aí, quando eu pedi a massa, aconteceu um negócio extraordinário pro lado negativo. O garçom, na hora, falou assim, olha, se eu fosse vocês, não pediria. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a maioria das pessoas que está comendo não está gostando. Está falando que a massa está muito dura. Na hora, eu e minha mulher olhando pro outro assim, pede outra coisa. Lógico. O que nós vamos pedir? Aí ele falou, pede isso aqui que é bom, isso aqui não erra. E nós pedimos aquilo, nós dava fome, queria ir embora. Na hora a gente começou a conversar, falou assim, não é que tá dura. Imagina esse cara aqui, o processo que esse cara tem aqui, como que a massa é dura? Ela deve estar al dente. Treinamento, né? Faltou treinamento. Ela deve estar al dente. E eu amo a massa al dente, porque eu gosto de massa al dente. E aí eu falei assim, puta, com certeza deve ser al dente. E o cara fala que tá dura. Porque o cara que comeu também não sabe o que é al dente. Ele não tem essa cultura. Então o que deve acontecer? Você tem um restaurante de rede, não faça massa al dente. Porque não dá pra explicar o que é massa al dente pra uma massa que vai comer. De pessoas que não entendem. Você sabe que tem gente que gosta da massa al dente e conhece, e tem gente que não conhece Exato. e acha dura. Isso. Tive esse problema aqui isso. Na pizzaria, porque o meu chefe também gosta da massa al dente e de forma geral, poucas pessoas. É o comportamento do consumidor. E eu saí de lá e não falei, não vou criticar o garçom. Eu vou falar pra empresa, gente, vocês montaram um negócio legal. Precisa organizar a comunicação. Mas o processo de comunicação tá muito ruim. Vocês estão perdendo muito negócio. Ele poderia ter falado de uma forma diferente. Olha, essa massa aqui é uma massa al dente. Ele não sabia, ele não foi orientado. Não foi treinado. Ela é um pouquinho mais dura. Ao mesmo tempo, ele foi um vendedor sincero que quis te ajudar. Isso. Na cabeça dele, ele quis ajudar. Não é só ruim essa história, né? Ela tem um lado. Mas como a gente já estava sentado lá, dificilmente a gente ia levantar para ir embora. Então assim, às vezes... A gente não tem um funil de vendas, a gente tem uma peneira de vendas. E que tá jorrando pros lados. E a gente tem que tomar muito cuidado. E acho que a pergunta que o empresário tem que fazer é assim, onde é que nós estamos perdendo dinheiro? Porque tá perdendo dinheiro. Em algum lugar você tá perdendo dinheiro. Grave a equipe falando, grave telefonemas, peça para ver os WhatsApps, não por maldade, fala que isso é um processo. Já avise o cliente. Para ele não querer achar ruim com você, fala assim, ó, tem um processo aqui, assim, assim, assim. Conversa com o advogado antes para ver se você não vai infringir nada, mas não infringe, não. Porque hoje em dia a gente pode gravar as ligações até como eu posso filmar quem está aqui na empresa. Fala, você está sendo filmado. Se eu ver alguma coisa errada,
vai dar rolo. Né? Então a gente tem que fazer isso. E a gente não tem paciência. Pô, mas vou pegar gravação? Pega aleatórias gravações. Você vai ver muita porcaria lá e vai corrigir. Justo. E eles não é maldade do funcionário. Ele não está sendo treinado o suficiente. É que as empresas às vezes não têm essa maturidade de momento, assim, né? De cultura de fazer isso, né? Mas tem que ter. Tem que chegar lá. Por que eu faço para ter? Perfeito. Quando que eu vou chegar? Marcelo, para a gente encerrar, vamos aproveitar a sua presença e ganhar uma consultoria grátis. Nós estamos criando, né, maximizando cada vez mais o nosso departamento comercial aqui da agência, né, da Martinez Comunicação. E uma venda B2B, né? E é difícil hoje, a concorrência é muito grande. Sim. É difícil você ter é muito mais fácil vender por indicação. Hoje as vendas da agência, 90% é indicação. Né? Nós estamos começando a fazer tráfego. A gente tem uma certa autoridade na região de Ribeirão Preto, mas fora daqui, não. Né? Qual a dica que você daria para o nosso departamento comercial ter um sucesso maior, além dessas que você já falou, desses processos que nós vamos implantar? Uma coisa muito legal para se fazer quando as pessoas fazem mentoria comigo, eu sou muito fanático por prospecção, né? Prospecção para mim é um estilo de vida. Então eu colocaria assim, prospecção é um estilo de vida para nós e nós temos que ter funis que se conversam. Então a gente tem que ter um funil de vendas de indicação, ele é muito forte. Qual vai ser a minha métrica? O quanto eu quero colocar de meta de indicação que virá? Porque quando você faz isso, você começa a montar processos nisso. E vai fazendo a receita previsível de acordo com os dados que ela vai te gerar. O que as empresas fazem? Ao contrário, assim, quanto que a gente vai vender? Aí quanto veio por indicação? Não. Você fala assim, virão X vendas por indicação. Aí eu tenho que montar um processo disso. LinkedIn, não sabemos usar, não interessa. As nossas vendas vão ser 1% no LinkedIn, 2%, não tem problema, mas elas precisam vir. Eu vou montar aqui um departamento com a Speedio, né, que é a minha plataforma. Ou uma plataforma qualquer. Porque a Speedio ela é uma plataforma que tem 81 filtros, que tem 23 milhões de CNPJ lá, com todas as informações das empresas. E eu tenho o LinkedIn, eu tenho o e-mail, tenho o telefone, tenho o WhatsApp de quem eu quero ter. Por que eu não vou ter uma plataforma dessa? Aí eu posso ter um funil disso. Porque se eu dependo de um funil só, eu começo a deteriorar meu negócio. Aí eu pego esses funis, intercalo eles num só, todos eles migram para um, e isso cai no CRM e eu começo a trabalhar. Quer ver um funil que eu criei? Muito legal. Que me fez, sim, poder aumentar meu ticket. Não é o teu caso aqui, mas pode ser que sim. Pode ser que você possa fazer um negócio parecido. Eu criei um negócio que chama funil de sessão estratégica. Ou funil de 30 minutos. O que significa isso? É uma reunião de 30 minutos, onde hoje eu faço um tráfego na internet e digo assim, você quer ter 30 minutos comigo? Para contar como é que tá o teu negócio, eu te dar alguns direcionadores. Só que na hora que o cara faz isso, ele cai num funil de aplicação. Então, assim, quem é você? Diretor, né? gerente, lá. Se ele fala assim, vendedor, eu não chamo ele. Você não chama? Não chamo. Mas aí eu falo assim, você é empresário ou empresarião? E eu coloco quem? Empresário. Dono da minha própria empresa, não tenho nenhum vendedor. Então eu tenho todo um filtro. Cara, você não foi qualificado. Todos que forem desqualificados neste processo, a gente entra em contato para outras coisas. Eu não jogo ele fora. Treinamentos, esse tipo de coisa. Treinamentos, posso vender um curso online, posso vender um negócio de R$200. Perfeito. Eu tenho que ter produtos com vários valores. Mas o que eu quero vender ali é o de 15 mil. Aí esse cara vai ter menos pessoas? Vai, mas a gente vai ter uma agenda. Aí os 30 minutos que você conversa, você cria autoridade, o cara pega, porque o cara não vai comprar 15 mil de você sem criar um grupo, sem te conhecer. E eu nem vou vender pra ele nada ali. Ele vai ter a reunião. Quando acaba a reunião, eu falo assim, o que você achou dessa reunião? Puta, achei do caramba, né? Quanto você pagaria por isso? Meu Deus, sei lá, 20 mil. Então, eu tenho algo pra você, assim. Mas pra você entrar tem que ter uma aplicação agora. Tipo, agora vai ter um outro caminho. Não é qualquer um que pode entrar aqui. Até porque eu tenho X vagas por mês. E tem que ser correto isso, né? Uma coisa real. Se o cara tem a grana, mas não tem o perfil que você precisa, não tem que pagar. O meu vendedor ele tem só 4 horários por dia. E a gente usa no Calendly. Sim, então eu deixo o Calendly lá. O cara fala assim, eu só tenho esses horários. E 72 horas. Em até 72 horas. Tá vendo? Tudo é processo. Por que 72 horas? Porque é o tempo de esfriar. E agora que a gente quer baixar para 48 horas. Para fazer um teste. Então, o que significa isso que eu estou te falando? Que é desenhar um processo dentro de funis. Depois que ele passou, ele marca esse horário e ainda não fechou. Ainda não fechou. Ele fechou a reunião. Ele vai fechar depois na próxima reunião. Acabou. É um processo um pouquinho mais longo. Mas é para vender uma coisa de ticket médio alto. E aí a gente tem uma taxa de conversão. Porque eu vou fazendo isso todo mês. Todo mês, eu começo a entender a taxa de conversão real.
Olha, fazendo isso todo mês é 15% de conversão. Opa, então vou botar 100 para fechar 15. Agora, esse é o único funil? Imagina que eu só trabalho com esse. Aí tem um funil direto de aplicação direta. Quantas pessoas você consegue atender por dia? Você separa um tempo aí da sua agenda para atender essas pessoas. Para fazer, minutos, né? 30 minutos são 2 horas de trabalho do vendedor para fazer isso. Por isso que o vendedor meu, ele só atende. Ele só atende e faz follow-up. Só atende, faz follow-up e faz negociação. Não é com você esses 30 minutos? Não. Alguns, quando eu falo que é comigo, é comigo. Sim, claro. Quando não quer falar com a nossa equipe. Perfeito. Quer falar com o meu cumprir, né? Um especialista, tá a cara do Baratella. Eu pensei que era o Baratella. Não, é um especialista. Eu tenho a metodologia do Baratella, tal. Só que se você entrar aqui, você vai ser com ele. Perfeito. Entendeu? Isso é processo. Dá muito certo? Dá, mas quantas vezes eu já errei? Então, só para terminar aqui, né? A dica geral que eu queria deixar aqui em vendas não se tenta, se testa até dar certo. Perfeito. Tá? Então, você pode botar essa frase aqui bem grande em algum lugar e falar assim, gente, vai dar certo. A gente só não sabe quando. É exatamente o que vai dar certo. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Você tem que pegar um bom criativo, né? Criar essa autoridade, evidentemente. E para começar, você tem que começar. Eu quero ser um vendedor hoje para começar. Eu quero dar treinamento, eu quero dar curso, eu quero ser gestor de tráfego. Eu já recebi muita gente aqui na própria pizzaria. Eu quero ser gestor de tráfego da pizzaria de graça, só para você conhecer o meu trabalho. Porque começa dessa forma. Né? Eu, quando comecei a minha agência, eu montei um site e pedi para jogadores de futebol cederem a imagem para eu colocá-la como clientes e eu prestava serviço gratuitamente. Normal, faz parte, né? Você tem que começar. É difícil você começar isso. Né? Então, acho que toda empresa começa devagarzinho. Todo mundo começa sendo o cara que vai fazer o operacional, o cara que vai pagar a conta no banco, o cara que vai contratar RH, gestão de pessoas, que vai fazer a pizza. Eu comecei a pizzaria fazendo pizza sozinho, eu e meu pai, no quintal, sem ninguém, sem nenhum funcionário. Foi devagarzinho. O negócio cresceu muito rápido pelo senso de observação que eu tenho. Agora não, eu tô numa fase de organização, excelência, para eu aprender a ser que nem os caras grandes aí. E eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Eu ficaria com você aqui até a tarde, até a noite aqui batendo papo, né? Vamos conversar sobre essa mentoria aí, eu tenho muito interesse. Tamo junto, vai. Nós vamos conversar sem sombra de dúvida. Deixa aí um recado para quem quer te contratar, para algum empresário que quer realmente buscar crescer em vendas, claro. Né? Como é que funciona, como é que seria? Para falar comigo é bem simples, tá? Você vai na minha rede social, Instagram, @Marcelo, né? Baratella. Chega lá, manda um direct, te vi no podcast, né, no Fala Negócio, adorei esse nome, e quero saber como é que você pode alavancar meus negócios. Você pode ir também no meu LinkedIn, né, aprende a usar o LinkedIn, vai lá, manda tem um muita direct. coisa que eu queria falar com você aqui, mas não vai dar tempo. O LinkedIn, por exemplo, é um negócio que eu dou aula, eu ensino as pessoas a vender no LinkedIn, né? O B2B tá lá, né, business to business, hein? Empresas que vendem para outras empresas. Né? Se você é um empresário que precisa vender para outras empresas, tem que falar comigo, cara, que eu sou referência nisso, eu posso falar tranquilamente, né? Quero te chamar para uma convenção de vendas, para fazer uma palestra na minha empresa, fazer um treinamento online ou presencial. Pode entrar em contato com a gente que a gente pode ajudar, com certeza. Aí. O meu propósito mesmo é transformar a vida de CNPJs e CPFs dentro das empresas, cara. Eu tenho um aluno meu que ia se matar. Caramba. Eu tenho um aluno meu que estava separando da mulher. Porque falta de dinheiro e dívida e negócio dando errado, as pessoas pensam em tudo, né? Tem cliente meu que virou sócio da empresa, de tanto que ele vendia. Aí pediu as contas, o cara falou, não vai embora não, então virou sócio. Tem inúmeras histórias, né? São mais de 3 mil alunos online que eu tenho hoje. São histórias maravilhosas de todos os estados do Brasil. Agora nós estamos expandindo, agora estamos indo para Espanha, estamos indo para Portugal, agora eu vou para América Latina com a história da Espanha. Enfim, é isso. Então, vendas é um modo de vida. A gente não pode deixar isso. E a prospecção tem que ser o estilo de vida também. Valeu? É isso aí. Um abração, Baratella. Valeu, até a próxima. Até a próxima. O nosso Fala de Negócios fica por aqui. Em breve estaremos de volta com mais um episódio.